Salve, salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso encontro de algoritmo e lógica de programação com a linguagem Python. Vamos falar especificamente das funções em Python e como elas nos ajudam no dia a dia com a programação. Se você está interessado neste tipo de conteúdo, então aguarda um pouquinho que logo após a vinheta a gente começa. Fala galera, beleza? Então, já vou começar aqui pedindo a você aquele apoio ao canal. Então, se você já é aqui conhecido nosso, já é de casa, coloca aí o seu joinha para que esse vídeo seja propagado para mais pessoas e não esquece de compartilhar com aquela pessoa que você conhece e que esse conteúdo vai ser interessante. E a você que está chegando agora, que não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo, tá? Não se esquece de se inscrever e de ativar as notificações. Aqui neste canal eu quero falar muito para vocês ainda de programação, inteligência artificial e ciência de dados. Então, se esse é um ramo e um conteúdo que você gosta, você está no lugar certo para a gente bater papo, discutir e, por favor, coloque nos comentários que tipo de conteúdo você gostaria de ver, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as funções dentro do Python. Vai ser um vídeo rápido, mas que eu espero que você aprenda bastante e consiga receber esse conteúdo que eu estou compartilhando com você. E para não perder mais tempo, eu já vou abrir aqui direto o meu Google Colab, tá? Que já está prontinho aqui com várias funções para a gente conseguir trabalhar. Pessoal, as funções são recursos importantíssimos nas diversas linguagens de programação, tá? E eu separei aqui três cases, três possibilidades que podem ser úteis para vocês no dia a dia, tá? Bem, para que serve uma função, né, inicialmente? A função ela tem um objetivo de, primeiro, de ter uma execução simples, objetiva e que ela tenha um fim muito claro, né? Então, por exemplo, eu quero criar uma função de soma, uma função de subtração, como a gente utilizou bastante vezes, a função print, né? Então ela tem um objetivo claro para que ela vai ser utilizada, né? E para poder fazer isso, a função ela tem toda uma estrutura de código por trás, mas que para a gente se torna oneroso como desenvolvedor toda vez está repetindo todo esse código. Então você cria uma função, coloca todo esse código que você iria repetir em diversos arquivos diferentes do sistema, né, do teu programa, coloca ele dentro de uma função e quando você precisar você apenas vai fazer o que a gente diz que é chamar a função para que ela execute aquele código, tá bom? Então bora ver aqui um primeiro case, tá? Eu separei aqui um case que eu chamei de função sem retorno e sem argumentos. Talvez seja o tipo de função mais simples que a gente possa desenvolver do ponto de vista de não ter qualquer retorno para o próprio programa, nem de a gente precisar passar qualquer parâmetro, tá? Qualquer argumento nela. Bem, a estrutura de criação de uma função em Python é colocar a palavra reservada def na frente, depois um nome da função, que eu coloquei aqui somar dois valores. Ah, isso é importante, tá? Todos os exemplos aqui eu estou criando função de somar dois valores, tá? Só para o entendimento ficar mais claro. Afinal, você já sabe o que é uma soma entre dois valores, você já deve ter aprendido aí na escola, e fica fácil de você entender a aplicação desses somadores de valores, aquilo que eu quero explicar, que é realmente o que é a função em Python, tá? Então, recapitulando, palavra reservada def, depois eu vou nomear a função, tá? E sempre tem que ter esses parênteses aqui na frente. Isso é uma das coisas que caracterizam as funções dentro das linguagens de programação, tá? Cuidado para você não confundir uma função com um método, tá? Conceitualmente são diferentes. Na prática parece muito a mesma coisa, mas conceitualmente são diferentes e eu não quero entrar nessa discussão porque isso envolve uma discussão sobre orientação ao objeto, sobre o conteúdo chamado orientação ao objeto, que aí a gente pode discutir num outro vídeo, em um outro momento, tá? Mas aqui é importante que você entenda que a estrutura da função é essa. Estou criando a função com a palavra reservada def, nomeando a função e ela tem que ter um abre e fecha parênteses na frente, tá? Esses dois pontos é para que a gente marque o início, não é, da estrutura do código que haverá dentro daquela função. Veja que aqui eu criei
uma variável, um identificador chamado soma, e nele eu estou atribuindo o resultado da soma de 5 mais 9, tá? E ao final dessa função, ele vai imprimir o valor que está em soma. Veja que aí a gente não consegue alterar nada, a função está pronta, e à medida que a gente for executar ela, ela vai resultar no mesmo, vai colocar para a gente a mesma impressão que é o do valor soma, tá? Então eu vou executar aqui esta célula, perfeito? Ele está aqui alocando, iniciando a máquina, como você já conhece para a gente, e ele criou aqui, está na memória, essa função, tá? Como é que eu chamo a função? É simples, tá? Eu vou colocar aqui, ó, somar dois valores, ou seja, eu chamo o nome da função e passo aqui o abre e fecha parênteses. Quando eu executar essa célula aqui, ele vai me dar lá o resultado. Por que que ele me deu 14? Porque 5 mais 9 é 14 e eu pedi apenas que ele somasse 5 mais 9 e imprimisse o valor desta soma, tá? Pessoal, importante. Eu consegui chamar a função aqui porque eu estou criando ela no mesmo arquivo, estou chamando ela logo abaixo, tá? Existem outras maneiras que a gente não vai falar agora de você criar um arquivo apenas de funções e importar este arquivo para dentro do seu programa. É assim, na verdade, que na maioria das vezes a gente vai fazer. A gente vai criar arquivos com funções e vai, no nosso arquivo principal do programa, a gente vai importar eles para que a gente possa utilizar essas funções. Então eu estou te falando isso porque caso você esteja criando aí sua função em outro editor de programação, pode ser que você crie uma função no arquivo e queira chamar em outro e tenha algum problema, tá? Você resolve isso com um conteúdo chamado de importações, tá? E aí você pode dar uma pesquisada na internet, porque a gente não vai tratar dele aqui nesta nossa última aula desse encontro de lógica de programação e com a linguagem Python, tá bom? De algoritmo e lógica de programação com a linguagem Python. Quase que eu ia esquecendo o nome do nosso próprio material aqui, tá? Então é dessa maneira que a gente vai chamar a função, tá? Vou chamar ela aqui de novo para ver se tem alguma diferença. Não vai ter nenhuma diferença porque ela só faz isso, tá? Bem, mas você pode falar, Messias, mas eu preciso de um conteúdo na minha função que eu passe, por exemplo, para eles o valor número 1 e o valor número 2. Eu não quero que ele me some valores fechados. Né? Eu quero que o programa passe para ele quais são os valores e a partir dele passar esses valores, eu quero receber a soma desses meus valores, tá bom? Beleza. Então você vai cair aqui no case 2, que é a função que tem um argumento. Veja que ela ainda não tem retorno, mas ela já tem um argumento. Então aqui eu posso, por exemplo, ó, somar. Eu defini aqui ó, a palavra reservada def, tá? Mudei o nome da função. Na verdade, eu não mudei o nome da função. Essa função aqui ela ainda está criada, né? Eu estou criando aqui uma nova função e estou dando um outro nome chamado somar. E nessa função somar, eu estou dizendo a ele aqui, ó, veja que entre os parênteses agora eu coloquei n1, n2. Ou seja, eu tenho que passar dois argumentos para ele. Dada a flexibilidade do Python, eu posso passar strings, eu posso passar inteiros, eu posso passar floats, eu posso passar qualquer tipo de dados. Hoje, a linguagem Python já permite você dizer quais são os tipos de dados que você quer aí na função, mas a gente ainda não vai entrar nesse nível de complexidade, apesar que não é tão complexo, mas eu só quero que você entenda agora a estrutura da função e o que que é. Então aqui agora eu estou dizendo que a minha função, quando você for chamar ela, você precisa passar argumentos, parâmetros para ela. E aí eu estou falando que a soma agora vai receber o resultado da adição entre N1 e N2. Esse N1 e N2 são exatamente esse N1 e N2 que tem aqui nos argumentos. Então você vai utilizar a mesma nomenclatura que tiver aqui dentro dos argumentos, dentro da tua estrutura, da tua função, para que você possa somar, subtrair, enfim, fazer o que você quiser dentro do seu código, tá? Isso aqui, para exemplificar, vou dar aqui o play. Então ele criou essa função somar dentro da memória, e eu tenho aqui agora ó, exemplos, tá? Eu vou alterar aqui esses valores só para não dar o mesmo resultado. Então vou dar aqui ó, a execução, então você vê que 89 mais 8 deu exatamente 97, tá? E aqui ó, 78 mais 43, 121, a utilização é a mesma, o nome da função, só que agora entre os parênteses eu preciso passar um primeiro argumento e preciso passar um segundo argumento. E o que que acontece se eu não chamar os argumentos? Vamos deixar aqui ó,
somar e vou só fazer da maneira que a gente fez lá em cima, ele vai me gerar um erro dizendo que eu preciso, ó, isso aqui é um erro de tipo, onde ele não encontrou dois argumentos que são necessários, os argumentos que ele chama de N1 e de N2, beleza, pessoal? Então isso aqui é importante. Bem, mas essa função aqui, ela só tem a opção de imprimir a soma, né? As duas funções que a gente viu, ela não tem retorno. E em algum momento a gente pode precisar que esse valor seja retornado no nosso programa. Para que que ele vai ser retornado? Enfim, tem N maneiras. Perdão, tem N necessidades, tá? Digamos que eu queira somar dois valores, e o resultado dessa soma eu quero subtrair de 1000, tá? Que é o nosso problema aqui no nosso case 3, que é uma função que tem argumento e que tem retorno, tá bom? Tem argumento e tem retorno. Então eu estou criando aqui, ó, a função somar e retornar. Veja que tem a palavra reservada def, tem aqui o nome da função, somar e retornar, e eu estou pedindo que ele passe os parâmetros A e o parâmetro B. E eu quero que do mesmo jeito que ele some A e B e armazene na variável soma e retorne soma, tá? Retorne soma, tá? Então veja aqui, ó, eu vou executar essa célula, tá? E vou criar aqui, antes da gente passar, por exemplo, ao final, eu vou criar aqui um somar e retornar, e vou passar o valor aqui, ó, 10 e 20. Vou executar e você vai ver que ele não vai imprimir nada. E aí você veja logo aqui abaixo, né, que eu tenho aqui, ó, resultado, tá? E vou receber, vou armazenar em resultado o valor de 1000 menos o somar e retornar. Pessoal, eu só consigo fazer isso aqui porque essa função ela tem um return. O que que é isso? Ela vai processar dentro dela e o valor que resultar, ou o valor que eu quiser retornar, ele vai retornar para o sistema, tá? Ele vai jogar para o sistema e vai dizer, olha, faz aí o que tu quiser com ele, tá? Nesse caso aqui, o valor vai ficar nesse espaço aqui, ó, na execução dessa função, e eu quero subtrair de 1000, tá? Então vou executar aqui essa célula, depois vou imprimir aqui, ó, e na verdade o valor 100 e 200, né, somados, vai dar 300 menos 1000, resultado 700, beleza? Então é simples desse jeito, não tem segredo, tá? Espero que vocês tenham compreendido como é que são a estrutura da função. Você cria a função aqui com o def e depois você executa ela chamando simplesmente o nome da função. Se ela tiver argumentos, você passa esses parâmetros aqui dentro. Se ela não tiver argumentos, você simplesmente executa a função que ela vai realizar o seu processamento. Se o seu processamento prevê um retorno, você pode utilizar esse retorno para realizar alguma outra atividade dentro do seu código, senão ela vai terminar a sua execução e vai ficar tudo ok nela. Beleza, pessoal? Então isso daqui são as funções em Python, tá? Espero que você tenha entendido. Essa daqui é o nosso último conteúdo desse encontro de algoritmo e lógica de programação em Python, mas não deixe de perder o próximo vídeo, que são os vídeos onde eu vou falar para vocês quais são os novos passos, os planejamentos, o planejamento, na verdade, que eu espero realizar dentro desse nosso canal, e espero que você curta, porque a gente vai falar ainda muito sobre Python, muito sobre inteligência artificial e muito sobre Data Science. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo, tá? Se você ainda não fez, por favor, marca aí o joinha, isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações, porque se esse conteúdo aqui você gostou, mais ainda você vai gostar do que vai vir pela frente, beleza? Então, galera, obrigado, falou e até o nosso próximo vídeo.